Oi, Kisla. Tá conseguindo me ouvir? Kisla? Entrei. Aí, consegui. Tá conseguindo me ouvir? Conseguimos. Tá agarrando um pouquinho, mas eu tô conseguindo. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Você tá conseguindo me ouvir? Ah, tô. Deixa eu me ajeitar. Eu acho que sem óculos vai ficar com menos reflexo. Não sei se eu enxergo, mas. Prazer te ver pessoalmente. Não tão pessoalmente. Um dia, quem É, sabe, eu não vou te tô visitar pessoalmente. aí. Quem Que a sabe gente vai também eu fazer tô muito devendo barulho. visitas ao Rio de Janeiro também. Gente, vontade. Olha, já tem mais outro sofá. Gente, eu acho que tá só focando muito no Demora meu mesmo pra rosto. galera entrar? Não, eu acho que eles não entraram ainda porque não deu 6 horas, não sei. Não, entrou Ah, é. alguém. Peraí que eu vou acertar aqui. Tá entrando a galera aqui. Juan entrou. Nael. Boa Gente, vocês estão noite. conseguindo ouvir a gente? Deixa eu colocar aqui o tema. A paz. Maria Vitória está rindo. Acho que eu já sei o porquê. Meu cabelo tá meio preso aqui com fone, mas tá ótimo. Boa noite, gente. Tá ouvindo bem? Ah, Mael disse que tá ouvindo bem. Eu vou botar Vocês o vão ouvir tema meu aqui pra cachorro, meus vocês. cachorros ao fundo, vocês vão ouvir, tá? Vai chegar mais gente aqui. Eu tenho 5 pessoas. A Alice vai contribuir muito com a gente aqui, né, Alice? Ela que trouxe os dados na QG que eu te falei. Ai, que legal. Se vocês quiserem ir se apresentando, falando, né, o nome de vocês eu vou ver, mas vocês falam o curso que vocês estão fazendo. Todo mundo da CRU? É, pode se apresentando, pessoal. Falando no curso, período. Sejam muito bem-vindos. Na verdade, eu que estou sendo bem-vinda, né? Que eu sou a visitante aí do QG de vocês. Nossa convidada especial, Jamile. Tá todo mundo ouvindo, né? Perfeitamente. O pessoal está ouvindo. Nael é de Química. Bem-vindo, Nael.
Glória a Deus! Glória a A Deus, galera que já está glória a Deus. formada. Ai, que legal. Então, se você já está formada, eu vou aproveitar e vou fazer aqui um jabá e vou te convidar para participar do Líder Impact, que também é um movimento vinculado à Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, né? Vinculado à CRU, de profissionais. A gente vai fazer uma live na sexta-feira, no Líder Impact do Rio. Então, se você quiser, vai ser no Instagram mesmo. Vai ser Tá muito vendo aí, legal Gemini? também. Já é uma oportunidade de a gente participar. Ela mandou. Eu nunca sei o que esse certinho é. Então, beleza, né? Ela tá ouvindo, ela Vamos ver botou o que quê? tá ouvindo. Vou comparecer. Eu acho que dá pra gente começar orando, né? Por esse Podemos. momento, já tem 8 pessoas. E cadê? Maria tá falando aqui, compartilha a live, gente. Aperte a setinha. Sim, a setinha embaixo. Vocês cliquem e convidem mais gente para estar com a gente aqui. Aprendendo com Kisla, né? Ouvindo um pouco sobre esse tema. Deixa eu E é compartilhar. isso. Compartilhem. Acho que é isso. Vamos lá. Posso. Eu faço ou você? Pode orar, fica à vontade. Você vai direcionando. Senhor, obrigada, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui reunidos. Obrigada pela vida de Cristo. Obrigada porque o Senhor a capacitou, Senhor, para estar trabalhando na psicologia, trabalhando com esse ramo que ela escolheu. Que o Senhor possa estar direcionando, Senhor, os caminhos dela e cuidando da vida dela, Pai. Que nesse momento o Senhor possa falar por meio dela, Senhor, a respeito desse tema e que o Senhor possa tocar os corações das pessoas que estão aqui, Senhor. Seja para te glorificar nesse caminho, fazer com que as profissões que estão aqui de cada um que possa glorificar o teu nome, Pai. E que a gente possa sair daqui com um direcionamento, Senhor, com um coração de justiça, Senhor, de trabalhar em prol da tua obra, da tua palavra, e que o Senhor possa nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa mensagem que vai ser falada aqui e possa colocar a tua vontade e a tua mente no nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu boto o óculos, tiro o óculos, porque eu sei que fica o reflexo. Daqui a pouco eu Parecendo tiro, muito gente. Mas senão imagem. eu não enxergo. É... Então, pessoal, o tema que a gente vai falar aqui acho que vocês já viram ali, né? Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Como encarar essa realidade? Esse tema surgiu de um QG que a gente fez, né? Uma reunião da CRU que a gente fez pelo Zoom. E ali no QG a gente teve a oportunidade, né, de compartilhar um pouco sobre isso, um tema tão sério, né, que às vezes as pessoas ouvem e falam assim, é tão pesado que eu não quero nem ter contato com isso, eu não quero nem ouvir. Mas a gente sabe que como igreja a gente tem uma responsabilidade, né, diante de Deus e diante da sociedade. E não dá para a gente fechar os olhos, né, de que não acontece, porque pode estar acontecendo também debaixo dos nossos olhos e a gente nem percebe, né? Então, desse QG surgiu várias dúvidas, assim, e aí eu tive o prazer de conhecer Kisla, né, de ser apresentada a ela. Eu acredito que seja uma grande profissional, porque foi indicada também por outra grande profissional. E ela vai estar falando um pouco sobre esses pontos que a gente abordou no QG. E vocês também vão ter espaço para tirar dúvidas também a respeito desse tema. Então, no finalzinho ali da live, a gente vai estar abrindo para vocês poderem compartilhar as perguntas de vocês. Tudo bem? Sim. Combinado. Eu achei muito É com interessante você, vocês terem falado desse tema, porque
Eu estava fazendo algumas postagens para essa semana. Eu tenho um Instagram que não é esse meu pessoal, é um Instagram que eu compartilho coisas sobre psicologia. E Uhum, eu falei o quanto esse assunto não é um assunto só da saúde, da educação e da assistência. Esse é um assunto de famílias. Porque, na verdade, se a educação sexual ela for feita em todas as famílias, a gente vai ver uma diminuição desses casos, né? Eu fico pensando o quanto esse também é um fenômeno universal, porque ele não tem relação só com determinada classe social ou determinada idade. Não existe uma predisposição genética, nada específico para isso. Então, todo mundo pode ser vítima. Inclusive, assim, pessoas que estão ouvindo a gente podem ter passado por questões de abuso sexual. Na verdade, a gente vai falar especificamente de crianças e adolescentes, mas a gente sabe que assédio sexual, assédio moral, violências sexuais podem acontecer, né, ao longo da nossa vida. Nós, mulheres, sabemos muito bem disso e a gente evita até andar em rua escura, a gente não sai por aí, sim. exatamente porque a gente que está refém dessa posição de ser alguém que vai sofrer uma violência sexual. Os homens têm muito medo de ser preso, porque eles sabem que na cadeia, na prisão, acontecem várias violências sexuais. Então, assim, já é uma coisa meio que solidificada na nossa sociedade que isso é um medo que a gente tem. Isso é um perigo que pode acontecer dependendo das circunstâncias. Mas quando a gente vê isso associado a crianças e adolescentes, esse tema passa a ser um tabu, porque as pessoas não querem discutir. Chega a ser tão horrível e tão dolorido que às vezes as pessoas preferem não falar sobre isso. Então, eu queria dar os parabéns para vocês por vocês terem tido essa iniciativa de conversar sobre o tema, né? E a definição da OMS de abuso sexual é qualquer envolvimento onde uma criança ou um adolescente numa atividade sexual para a qual ela não tem condições nem capacidade de compreender ou de consentir. A questão do consenso, né, ela é muito discutida principalmente nos adolescentes, em determinadas regiões, porque algumas pessoas começam a inferir que a menina tem 13 anos, ela tem capacidade de consentir. E não é assim, né? Nem legalmente. A gente entende que a capacidade de consentimento ela vem acoplada a uma maturidade emocional. E com 13 anos você não tem essa maturidade emocional. A gente percebe na verdade, que a criança pode até ter a percepção de si mesmo enquanto alguém maduro para decidir, o que são raros, raríssimos casos, mas a gente entende que ela não tem esse aparato psicológico para poder Uhum. consentir. Então, qualquer atividade sexual, qualquer uma. E é muito importante a gente fazer algumas diferenciações. Você quer ir seguindo naquele roteirinho ou você vai me deixar ir falando? Pode seguir lá o roteiro. Então, Qualquer vamos coisa lá. eu vou Você vai trazendo pontuando, alguma né? dúvida que surgiu. Sim. Então vamos lá. Primeiro, qual a diferença entre exploração sexual e abuso sexual? Essa é uma diferença muito mais da área do direito, mas ela ajuda a gente a entender também algumas nuances psicológicas que podem acontecer nos casos. A exploração sexual, ela não necessariamente tem um contato físico daquela criança e o abusador. Então, por exemplo, um padrasto, um pai, uma mãe que e aí eu vou usar o termo empresta, porque parece que não tem um outro termo, né? Mas ela permite que aquela criança, em troca financeira ou em troca de algum favor, tenha relações sexuais ou tenha algum tipo de toque, carícia com outra pessoa. Então, a partir disso, a gente entende que isso é uma exploração sexual. Então, aquela mãe, ela em momento algum abusa, ou aquele pai, ele não abusa da criança, mas ele cria uma circunstância para que aquela criança seja abusada por outros. Isso é uma exploração sexual, que é muito ligada à prostituição infantil. E o abuso Uhum. sexual é quando a gente tem, de fato, qualquer tipo, gente, de atividade sexual mesmo com a criança. Vale lembrar que não é necessariamente com contato físico. Hoje em dia, assim, o mercado de exploração sexual infantil, ele gera muito dinheiro, infelizmente, clandestinamente, assim. Acho que nós, pessoas que somos mais voltadas à igreja, entendemos o quanto isso é algo horrível. A gente não tem noção de como é cruel e do quão esse mercado é grande.
de todas as partes, eu acho que talvez essa seja uma das mais dolorosas de admitir, assim, tem muitas pessoas que compram e vendem materiais como fotos, vídeos. A criança não necessariamente precisa ser tocada, mas ela pode ser exposta a tocar outras crianças ou exposta a ficar nua. E tudo isso também se configura como abuso sexual. Vale lembrar que mais recentemente, assim, acho que desde 2013, um movimento de psicólogos de São Paulo, principalmente e no Nordeste, começaram a caracterizar também, dentro dos seus artigos, que a relação sexual dos pais no mesmo quarto com as crianças pode configurar abuso sexual também. Porque se a gente for pensar dentro da lógica daquela definição de abuso sexual que eu dei no início, em relação ao envolvimento da criança com uma atividade sexual que ela não tem condição nem capacidade, nem está desenvolvida, nem para compreender ou consentir, se enquadra totalmente. Inclusive, tem várias histórias, né, das crianças que ficam falando: ah, meu pai está machucando a minha mãe, ou coisas do tipo. Ele realmente não sabe o que está acontecendo ali. E aquilo ali é tão violento e fere a dignidade daquela criança quanto um toque. Você quer falar alguma coisa? Porque eu tô indo igual uma metralhadora. Eu lembrei de, eu lembrei de um exemplo que minha sobrinha falou, que na escola do meu outro sobrinho, que é irmão dela, né? Uhum. Que ele contou para a professora, ele desenhou, né, a mãe, o pai, no caso, em cima da mãe, ele falando que o pai estava machucando a mãe, contou Sim. na escola. Então é bem isso mesmo que você falou. Sim. A gente entende assim que às vezes as crianças, mesmo que a gente tome todo o cuidado do mundo, as crianças podem invadir o espaço privado dos pais e isso se tornar um problema. Mas parece que o descuido e a negligência, né, fazer isso sem se preocupar se a criança está vendo ou não, pode trazer consequências muito graves no futuro, da forma como aquela criança vai enxergar a relação parental, né, a relação dos pais, como ela vai se enxergar nessa relação e qual vai ser o afeto que ela vai ter, por exemplo, em relação à questão de sexualidade, assim, no futuro. Ela pode entender aquilo como uma atitude violenta. E aí é aquela questão que nós estávamos até conversando quando a gente se conheceu, né? O quanto a violência pode ser depois reproduzida como um parâmetro, né? É o parâmetro que eu tenho, um parâmetro de violência, de dor. E se a gente for pegar os números no Brasil, em 2018 a gente teve 32 mil casos de abusos notificados. E foi o recorde desde 2011. É sempre complicado falar sobre isso porque tem a questão da notificação, né? A gente sabe que podem estar crescendo os números de notificação e não o número de abuso, mas também a gente entende que tem muitos casos que não são denunciados, que as pessoas não falam, né? E entender o que é sexual e entender que essas pequenas expões das crianças trazem consequências tão grandes quanto o toque, também é uma questão muito importante. É importante a gente falar que uma outra questão que não se configura como abuso sexual, mas já que a gente está aqui falando também sobre saúde mental da criança e sexualidade da criança, a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição das crianças à pornografia, né? Hoje isso é algo super comum. A um toque, você consegue acessar qualquer material, às vezes sem você querer, você acaba acessando essas crianças que vão jogando em vários sites, podem aparecer aqueles spams. Então, isso também é uma questão que traz danos, né? Quando a criança não está preparada, e aí agora eu acho que é interessante a gente entrar nisso, por que que é tão sério uma criança tá, ou um adolescente está sendo exposto a algo que ela não pode compreender, é porque nós temos etapas de desenvolvimento na nossa vida. Então, a gente desenvolve através dessas etapas não somente a capacidade de estar sobrevivendo àquela etapa. A gente desenvolve em cada uma dessas etapas recursos psicológicos que a gente vai precisar no futuro. Por exemplo, uma criança que não tem limites desde muito nova, ela não aprende limites, ela vai ter uma dificuldade gigantesca no futuro de lidar com frustrações. Porque todos os limites que forem apresentados a ela provavelmente vai ou querer transgredir esses limites, ou ela vai começar a ficar mal, né? Ela vai se detonar. E eu estou tentando ler e falar ao mesmo tempo, às vezes eu vou me perder. Mas pode ir mandando, gente, que eu vou lendo e vou comentando também.
Não foi Tainá Rosa que falou Foi, assim. Não foi ela, não foi. foi. Eu li que as crianças começam a ser expostas à pornografia por volta dos 9 anos. Ela falou. Pois é, isso é uma idade, assim, que infelizmente ainda é muito cedo dentro da nossa compreensão e da nossa maturidade emocional para entender as relações que estão imbuídas, né, na sexualidade. Na verdade, se eu for parar para pensar, quando a gente está na fase adulta, a gente entende que a sexualidade ela é composta por várias questões, né? Não só em relação à orientação sexual ou ao sexo em si, mas uma questão afetiva, uma questão de maturidade, uma questão de valores, né? Cada pessoa tem o seu valor em relação àquilo que ela considera dentro do sexo. A gente entende que quando a gente vai falar de questões afetivas, embora seja resumida a uma palavrinha só, né? É um mundo de coisas. A gente entende que tem relação com o quanto você se considera desejável diante de outra pessoa, amada, enquanto você se considera alguém que não é um objeto, mas uma pessoa também que precisa estar ali e ser participante ativa, né, do entendimento e da compreensão daquilo que está acontecendo. Então, a criança ela perde tudo isso. E aí, quando a gente vai parar para pensar, por exemplo, dela ser exposta tão cedo a esses estímulos, provoca nela, muitas das vezes, um trauma e uma compreensão inadequada, não só da identidade dela, mas também da sexualidade, daquilo que seria uma relação sexual. Então, vou dar um exemplo. Em crianças, assim, de 0 a 6 anos, mais ou menos, quando elas são expostas muito cedo a um conteúdo sexual, a gente consegue ver que elas se tornam muito ansiosas, têm pesadelo, têm até um comportamento sexual inapropriado, exatamente porque elas não estão preparadas para receber aquele conteúdo. Então, é como se fosse um conteúdo que, meio que, eu não vou dizer a palavra inconsciente porque é mais forte do que isso, mas é um conteúdo que, de alguma forma, elas compreendem que aquilo não está adequado a ela, porque ela sabe que ela não está entendendo, ela sabe que aquilo não está encaixando dentro de todos os recursos que ela tem, os recursos emocionais que ela tem para receber, mas, ao mesmo tempo, é um conteúdo que não sai da cabeça dela, ela está tentando dar sentido para isso. Ao longo da nossa vida, a gente sempre fica assim, né? Quando a gente não entende algo, a gente vai tentando elaborar até dar um sentido. Então, isso é realmente muito perigoso. Pode continuar. Pode continuar? Pode. Você vai vendo o que as pessoas estão escrevendo, que algumas eu tô Eu vou perdendo. olhando, vou passando. Obrigada. E aí, a gente entra, né, no assunto do como que eu consigo perceber que uma criança sofreu um abuso, passando por uma situação de abuso sexual. O primeiro indicativo é sempre a mudança repentina de comportamento. Então, pode ser uma mudança, como eu falei, para um comportamento sexual inapropriado, pode ser uma mudança mais numa relação de ansiedade. Os professores podem reparar que ela está tendo uma diminuição no rendimento escolar. Você pode perceber que ela está mais quieta ou que ela está mais agitada. Isso são sintomas, mas, por exemplo, é muito complicado eu pegar esses sintomas assim, sozinhos, e Uhum. falar que isso é uma questão de abuso sexual. Na verdade, quando o profissional ele vai fazer um diagnóstico, tem toda uma estrutura que coopera para isso, toda uma estrutura que vem junto com esses sintomas, né? A gente vê que as crianças um pouco maiores de 7 anos hoje em dia, elas apresentam, assim, sintomas muito mais fortes, né? Que seriam, por exemplo, até um comportamento mais suicida, aquele comportamento regressivo, a criança começa a se comportar não mais como a idade dela. Ela começa a querer falar como um Uhum. bebê, andar como um bebê, pede ajuda tudo. Exatamente porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Na maioria das vezes, como o abuso acontece, e aí isso é uma questão aqui no Brasil principalmente, né, em 85% dos casos o abuso acontece com pessoas próximas. Então, familiares, pai, Confiáveis, né? mãe. Que tá acima de qualquer suspeita.
Pois é, vizinhos, às vezes, infelizmente, professores, colegas de família, padrasto. Infelizmente, 32% dos casos são o pai. E aí, o próprio pai, né, que mora em casa, que tem toda uma relação de afeto, tem toda uma relação simbólica do papel paterno, e tem a questão da provisão da família, do cuidado, e ao mesmo tempo essa pessoa consegue ferir tão fortemente e violentar tão fortemente a dignidade da criança. Porque a gente costuma dizer assim, mas se a criança não está entendendo, será que ela está sentindo? E é exatamente o contrário. Por não estar entendendo, ela sente muito mais do que se ela estivesse compreendendo com todos os detalhes quais são as circunstâncias que estão acontecendo ali. E se a gente parar para pensar, ela não está preparada para receber aquilo. E normalmente essa pessoa pede silêncio. Essa pessoa fala que não é para contar. Então Uhum. fica não dito, né? Fica não dito, mas fica evidente que isso é uma atitude ruim, que é uma atitude suja, que é uma atitude que não deve acontecer. E a quebra de confiança é tão grande, a quebra de vínculo é tão grande que acaba acontecendo que aquela criança se percebe culpada, com medo das consequências do que pode acontecer caso alguém descubra. Então, assim, ela pode até já ter decidido que não vai contar porque foi ameaçada, mas ela já tem medo dessa consequência. Uhum. E tendo ansiedade, vai quebrando toda a noção que ela tinha, por exemplo, enquanto pessoa, né, de conseguir colocar seus sentimentos, de ser respeitada, e, consequentemente, faz com que ela queira acabar com essa dor. Por isso que a gente vê nessas crianças maiores, hoje em dia, um crescimento tão grande no comportamento suicida, na automutilação. Muitas crianças que são vítimas, né, e muitos adolescentes que são vítimas de abuso sexual, eles querem acabar com a angústia, acabar com a dor. E o suicídio e a automutilação é visto como uma saída para isso, né? Eu Uhum. vi que tem uma... Nael comentou aqui, Uhum. ele falou assim, acho importante essa abordagem, né? Às vezes, a maioria das vezes, as crianças não se expressam por palavras, mas pode pedir ajuda em comportamento. Sim, até porque elas são silenciadas, né? O abuso, desde muito tempo, ele é um fator silenciado na nossa sociedade. E aí, conforme você vai vendo a criança, ela ainda que ela não consiga verbalizar, ela vai mostrar. Outro fator que eu não comentei, mas você, pessoal da área da saúde, com certeza vai ter essa noção, é observar o corpo da criança mesmo. Às vezes passam despercebidos pequenas, assim, questões como na questão das meninas, corrimento, ou até mesmo nos meninos, inchaços, bolinhas, você vê se tá tendo assadura. Tudo isso é importante observar na criança. Fora que, assim, vou fazer um parêntese muito. Acaba sendo um parêntese grande. Mas como que a gente faz para que a criança saiba se defender nessas circunstâncias? Porque parece, às vezes, que a gente está num mundo onde isso é uma possibilidade, e de fato é, e que a gente está extremamente indefesa e a criança está extremamente indefesa diante disso. O que que a gente pode fazer para essa criança saber se defender? A primeira coisa é construir uma relação de confiança com essa criança, que ela possa não precisar se expressar só por comportamentos, mas também por palavras. E também essa relação de diálogo vai fazer com que fique mais fácil de você perceber, por exemplo, quem é o abusador, né? A gente vai falar daqui a pouco do perfil do abusador, e é exatamente isso. Às vezes ele passa muito despercebido. É a pessoa mais legal do churrasco, mas é a pessoa que pega o filho do outro no colo e abusa da criança na frente de todo mundo, às vezes, e ninguém percebe. Então, essa questão de ensinar para a criança que ela não precisa aceitar o carinho de todo mundo é muito importante. Não é uma paranoia, né? Mas é mostrar para ela que ela pode mostrar os limites. Ela tem como mostrar esses limites para os outros, porque os pais ensinaram assim. E é muito importante
a gente não desacreditar essas crianças, né? A gente ouvir, ter atenção ao que elas estão dizendo. É muito complicado que o abuso de mulheres adultas, por exemplo, é sempre muito desacreditado, né? Questões de mentira. E aí são raros os casos em que, de fato, são feitas falsas denúncias, mesmo em adultos. Mas em crianças, assim, as denúncias falsas também são, assim, muito porcentagens menos do que 1% de denúncia falsa. Porque normalmente quando os pais percebem, quando os professores percebem, é porque já chegou numa situação onde a criança está de fato mostrando esses sintomas. A mudança repentina no comportamento é o mais importante da gente observar, porque eu não posso dizer que existe um comportamento específico. Se seu filho não se comportava de um jeito e passa a se comportar, alguma coisa aconteceu. Mesmo que não seja uma questão de Uhum. abuso, a gente tem que ficar atento, algo aconteceu. Qual é a próxima As pergunta? mudanças ao longo da faixa etária, normal, né? Mas uma mudança brusca, é, Isso. E não é uma mudança, por exemplo, num sentido de. Não chega a ser uma mudança num sentido de uma maturidade, ou uma mudança provocada, por exemplo, ele mudou de escola, então tem um efeito. As mudanças normalmente uhum, são provocadas por algo. Se nada aconteceu, e de repente são mudanças, por exemplo, muito mais complicadas, eu vou dar um caso clínico que eu tive, assim, a criança passou a odiar a escola. De repente, ela gostava da escola, passou a odiar a escola, isso já é uma questão. A gente não precisa, não necessariamente é um abuso, mas já tem alguma coisa ali. sim. E aí a criança, assim, infelizmente, como o Nael colocou, como elas não falam e são impedidas de falar, o corpo fala muito. E assim, nesse caso, a criança passava super mal na escola, teve várias questões, ela não conseguia ficar lá, né? Até a gente perceber e a criança aí indicando que tinha acontecido uma exposição sexual, um abuso sexual com ela naquele ambiente. Uhum. Alice falou aqui, a criança deve ser ensinada que há regiões em seu corpo que não devem ser tocadas por ninguém, né? Aquela questão Exatamente. da educação sexual, né? Dos Isso, pais com exatamente. criança. E eu acho que, assim, isso para criança tem que ser ensinada desde muito cedo. Então, a gente tem que usar formas lúdicas para ensinar. Às vezes, até umas brincadeiras muito bobas, assim, que os pais têm com os próprios filhos. A gente pode tomar cuidado com isso. Não tem aquela brincadeira de cosquinha? Fazer cócegas? Eu não sei Hum. se tem, se todo mundo conhece. Às vezes, a criança está sendo forçada ali numa situação que está super desconfortável para ela. Então, a partir de uma brincadeira dessa, você já pode ensinar, ó, fala para, fala não. E aí você parando, a partir do momento que ela fala para e fala não, ela vai entender que ela pode falar para e falar não. Sempre. Outra coisa é não tratar isso como um tabu. Então, se a criança fizer as famosas perguntas, o que é sexo? O que é estupro? Essas coisas, elas precisam ser respondidas, porque se ela não for respondida por você, pelo pai, pela referência, pela mãe, vai ser respondida por outra pessoa que talvez não esteja tão bem intencionada. Essas perguntas, elas vão aparecer. E outra, essas perguntas já podem ser reflexo de que ela está sendo exposta a essa questão de alguma forma. Nem que seja pela televisão, pelos coleguinhas da escola. Então, é importante a gente ter esse cuidado também. Sempre que um filho perguntar, vou te fazer uma pergunta, vou te desafiar. Você não tem filhos, né? Não, não, ainda não. Se seu filho te perguntar, se um filho de 7 anos te perguntar o que é estupro, como é que você responderia? Tipo a sinuca agora. Peraí, que deu um. Deu uma travadinha, Acho que o né? seu vídeo ficou. Foi. Eu vi o seu travar, o meu travou. Se seu filho de 7 anos te perguntasse o que é estupro, o que você responderia? Rapaz, eu não... É difícil, né? difícil, é muito difícil. É muito difícil. Mas na verdade é bem Tem que passar fácil. pela etapa do sexo primeiro, né? Pra depois Normalmente a criança de 7 ir anos ela falar já do. perguntou de onde vem os bebês. Então, provavelmente ela já tem uma noção do que é sexo, porque você já deu uma explicada para ela. Mas assim, uma Uhum. dica que eu sempre dou é pergunta para a criança. Vira e fala: "Ai, que pergunta boa. Que bom que você veio perguntar isso para mim." Isso é uma forma de você dizer: "Olha, você tem um caminho aberto para me perguntar."
Que bom que você veio perguntar isso para mim. E aí você pergunta, onde você ouviu falar sobre isso? Ou então, não de um tom inquisitório, né? Do tipo, onde você ouviu isso? Quem está falando isso com você? Não assim, mas pergunta assim, o que que você já sabe sobre isso? Porque aí a gente evita certos desconfortos, por exemplo, aquela piada do azeite, vocês já viram? Que a criança pergunta o que que é virgem, aí a mãe fica toda desconcertada. Aí depois que a mãe responde o que é virgem, ele pergunta e o que que é extra virgem? Que era que ele estava vendo a embalagem do Que era o azeite. azeite. Pois é, para Muito evitar umas interessante. situações dessas, a gente precisa devolver para a criança a pergunta, entender qual o referencial, né? Quem sabe ela pode até te passar quem é que está conversando isso com ela ou não. Às vezes ela não vai passar, mas às vezes ela vai explicar. Estupro é um negócio que eu vi na TV, eu ouvi na TV, ou eu vi fulano falando. E aí você vai explicar, olha, estupro é um crime, uma coisa errada, quando uma pessoa força a outra a fazer sexo e a gente não tem que fazer nada forçado, receber nenhum toque, nenhuma carícia forçada. E se você receber, você tem que pedir ajuda. Uma coisa fácil. E aí ele pode perguntar mais sobre o sexo e a gente pode dar aquelas respostas que são importantes, né? De falar que é uma questão de adultos, mas que tem gente que explica com mais detalhes, tem gente que explica com menos, mas é sempre importante você dar resposta para os seus filhos. Ou então, se você não tiver resposta, você pode falar, poxa, que boa pergunta. Eu não sei, eu vou pesquisar e vou te responder, tá bom? Prometo que eu vou te responder. E aí você realmente responder a criança. A gente não sabe de tudo mesmo, né? Então, às vezes, precisa de uma ajuda. Então, tem como dar um tempo de falar: olha, eu não sei como te explicar, mas eu vou te explicar depois, hein? Prometo que vou te explicar. Eu acho que isso pode ser uma forma da gente conseguir, pelo menos, criar nas crianças um vínculo para que elas consigam falar sobre aquilo que elas sofrem. Porque a arma do abusador sempre é o silêncio, sempre é a pressão de não contar nada. Sim. Surgiu uma pergunta que eu deixo para o final. Não, pode ir falando, eu tô perdendo todas as perguntas. É, Débora é É bem difícil. abusador, seja o pai, né? Provedor da família. Acho muito medo da mãe de denunciar e ficar sem esse sustento. Nesse caso, algum projeto de amparo à família do governo ou algo nesse sentido? Olha, essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis e mais frustrantes para todos os profissionais da assistência, da saúde, da educação, porque é complicado. Inclusive, peraí, travou? Não, para mim está Travou ou normal. voltou? Ah, sim. Inclusive, assim, esse é um assunto muito difícil para ser dito, porque quando o abusador ele é o provedor e quando a própria mãe tem o medo, porque assim, talvez falando com algumas pessoas que entendam a seriedade do abuso e não estejam passando pela situação daquela mãe, fala: "Que isso? Tem que priorizar a criança". Mas é compreensível a gente entender quais são as situações de vulnerabilidade social que várias famílias se encontram no nosso país. Projeto do governo, Uhum. eu vou ter que ser bem sincera para você. Eu não sei informar, mas muito provavelmente o próprio Conselho Tutelar ele vai estar fazendo o encaminhamento para que você receba os benefícios que já são correntes, né? As crianças na escola, os benefícios de Bolsa Família, mas eu não conheço nenhum programa específico para o abuso sexual. Mas isso provavelmente o pessoal do Conselho Tutelar, o 0800 123 123 também tem todas essas informações. Normalmente a gente faz muito a triagem da família que já está, né, nesse processo de cuidado com o Conselho Tutelar. E não necessariamente essa primeira recepção, mas essa primeira recepção é sempre feita. Na cidade que não tiver conselho, que eu acho que é difícil, né, mas que não tiver um conselho acessível, uma falta de confiança no conselho, pode ir direto na vara da família, no Tribunal de Justiça mais próximo. Lá também é uma fonte onde você consegue ter toda a assistência do processo. Alguns lugares têm, têm delegacias especializadas, tem delegacia da mulher, delegacia da criança, mas não são todos os lugares. Aqui na cidade que eu estou, por exemplo, eu sei que não tem. Eu teria que ir ou no Conselho Tutelar, ou no CREAS, ou na vara de família.
Então, Uhum, acho que o conselho deve tirar da família se for denunciado. Isso é muito relativo, depende um pouco do grau de periculosidade que aquele abusador representa para a família e depende um pouquinho também do andamento das denúncias. Mas eu acredito que sim, seja muitas das vezes essa é a solução que é feita, da criança ser totalmente retirada da família, porque aquela família não apresenta condições de protegê-la do abuso que ela vem sofrendo. Mas se a família, mas assim, essa normalmente é a última decisão, porque pelo que eu percebo no andamento dos conselhos que eu também trabalhei, né? Eu participei bastante do conselho e do CRES na favela da Maré, aqui. E lá a tendência, né, a preferência é sempre manter a criança com a família. Então, a não ser que a família assim não tenha o menor condição de cuidar dessa criança, de proteger ela desse abuso, aí tira a criança. Mas, na verdade, assim, o ideal é quem ser tirado é o abusador, né? O abusador ser notificado e preso e cumprir as penas corretas. Mas é muito engraçado pensar que, infelizmente, em famílias mais ricas isso também acontece. E aí, por a pessoa ter mais recursos, e na maioria das vezes ser um abusador que tem recursos financeiros, tem conhecimento, esse crime acaba meio que quase que prescrevendo, né? Vou botar prescrevendo não no termo jurídico, mas no termo de que a acusação não leva em nada e a acusação às vezes é retirada. Ou não é levada, assim, a denúncia não é levada à frente. é. Tô vendo um monte de gente falando, mas eu não tô Sim. conseguindo ler. É, eu vi aqui que Tainá falou sobre. Eita, meu Deus. Ah, isso do Tainá conselho falou eu vi, sobre. Não, que a do Tainá corpinho, falou. meu corpo, meu corpinho, acho que ensina, né, Ai, essa que legal. educação sexual. Isso. Eu acho que eu já vi também um videozinho deles, eu achei muito bom. Tem uma psicóloga também que é Leiliane Rocha, psicóloga. Ela trabalha só com educação de pais. E assim, o conteúdo é muito bom para quem quer aprender como falar também com as crianças. É bem legal. Ela, inclusive, é uma colega. Ela- E aí, uma pergunta que foi muito feita por vocês, já dando Sim. seguimento aqui, qual o perfil do abusador? Eu sei que tem muito uma certa empolgação da gente de achar assim que o perfil do abusador tem que ser um psicopata, um sociopata, muito porque a gente assiste séries americanas o tempo inteiro, mas é exatamente o oposto disso. O conceito de psicopata e de sociopata no Brasil tem outras formas, não só necessariamente essas formas que são apresentadas no filme, né? A gente aparentemente coloca como se sempre fosse ser ligada a um fetiche e ligada a uma violência explícita, mas na verdade não necessariamente é. E, na verdade, o termo psicopata nem é mais utilizado, né? O Manual de Transtornos Mentais chama de transtorno de personalidade antissocial. Isso. Mas não necessariamente o abusador, ele vai ser diagnosticado com algum desses transtornos. A gente tem que entender que o abuso sexual é uma questão cultural também, muito reforçada pela questão cultural, onde os homens eles entendem a sexualidade como uma ferramenta de afirmação e nem sempre o abusador vai ser alguém com uma cara de um psicopata, sabe? Não vai ser alguém estranho, vai ser alguém ruim. Pelo contrário, exatamente, o perfil do abusador é esse. Pode ser qualquer um. A gente precisa manter isso fixo na nossa mente. O abusador não precisa ser um pedófilo, não precisa ser um cara esquisito, não precisa ser necessariamente nenhum homem, né? Já que a gente tem abusadoras mulheres também, infelizmente. E afastar esses conceitos e preconceitos culturais sobre o perfil do abusador é o mais importante. É desconfiar, infelizmente, de todas as pessoas, mas não num sentido paranoico, né? Mas no sentido de cuidado, no sentido de reforçar que aquela criança também se cuide. Eu vi mais perguntas também. E aqui. Acho Não que sei se também essa foi uma das questões que eu te passei, né? De se todo abusador é um pedófilo. No caso, a pedofilia já é um diagnóstico clínico, seria isso, né?
é muito complicado a gente falar desses diagnósticos clínicos, porque a maioria deles são feitas assim com comportamentos muito disruptivos. Como que a gente chega até um psicopata, por exemplo, aqui no tira, a não ser que sejam os grandes psicopatas que aparecem nas notícias, mataram 8, 9, 10 pessoas e guardou o sapato das mulheres que matou, essas pessoas assim, que seriam os serial killers e tudo mais, ou pessoas que chegam no hospital de custódia, que são pouquíssimos, né? São os hospitais que, na verdade, seriam como as prisões para as pessoas que têm problemas mentais. Vou dar um exemplo para vocês, assim. Eu não tô te vendo mais. Dá um oizinho. Oi, Ah, sim. Tô te vendo. É que doutor. a internet agora tá meio ruinzinha para eu te ver. Mas, enfim, o único caso que eu tive durante a faculdade, durante a minha formação, de alguém que fosse um sociopata, um psicopata, era uma pessoa muito corriqueira, muito normal. Ela, ela ia trabalhar, era um funcionário público, trabalhava na justiça, fazia um caos no departamento. Toda vez ele ia, é porque aqui tem tipo casas de festa, não sei se deve ter em todos os lugares, mas assim, ele ia nas casas de festa, arrumava briga e aí foi preso. E quando foi preso, o delegado achou que o discurso dele estava muito acelerado, muito revoltado, e mandou ele para fazer uma entrevista com o meu professor na época, que foi meu professor de psicopatologia forense. Quando ele foi fazer a entrevista, sorte que era um profissional bem qualificado, ele foi perceber que ele tinha, sim, questões do transtorno de personalidade antissocial, que é o sociopata. Então, é uma pessoa altamente normal. Ela trabalha, ela vive, ele era concursado, ele saía, mas ele não sentia remorso por aquilo que ele fazia, ele não sentia afeto, ele não tinha relação de se identificar com as pessoas. Mas esse é um diagnóstico específico. A pedofilia, por exemplo, que seria um outro diagnóstico, embora a gente não trabalhe mais muito nesses termos, são, são outras questões. Vale lembrar que muitos abusadores são pessoas que sofreram violência quando criança. São pessoas que reproduzem essa violência que elas sofreram no início da vida. Então, Uhum. assim, isso não é uma justificativa do ato, mas é para a gente compreender melhor quem são essas pessoas e como que essas pessoas podem se aproximar. Pessoas que sofreram não só violência, não só abuso sexual, mas abusos emocionais, abusos morais, abuso psicológico, isso também configura o perfil, às vezes, de um abusador, mas não são todos. Tem algumas pessoas, poucos abusadores chegam até o consultório para falar, eu tenho dificuldade porque eu sou um abusador, sabe? Esses abusadores, eles não chegam para os estudos clínicos, eles chegam muito mais nos estudos sociais e nos estudos da área do direito. É uma aproximação que, assim, a gente precisa fazer. Eu estou vendo um monte de texto também. Eu tô Vai me tentando ler. atualizando. É porque Beca, ela Uhum, contou um caso aqui, eu acho que ela ainda é. sim. Da, Mas eu vi uma pergunta em algum lugar sobre adolescentes. Você consegue. deixa eu dar uma olhada. Achei, achei. Perdi. Eu já tinha achado. Ah, achei. É da Arielle. Em casos de adolescentes, como identificar que ele está sendo abusado e precisa de ajuda? Ele vai mostrar comportamentos diferentes ou parecidos ao público infantil? Sim, os adolescentes, eles entendem mais, e isso não necessariamente é uma vantagem, porque ainda que eles compreendam a situação e tenham uma compreensão racional do que está acontecendo, eles ainda não compreendem como aquilo afetivamente entrou. É como se fosse uma diferença assim de aceitar a situação. E aí a nossa mente, ela possui formas de fazer com que a gente desassocie algumas coisas. Então, é bem provável que esse adolescente não consiga elaborar isso sozinho. Claro que existem exceções, existem adolescentes que sofrem durante anos e vão tentando viver e encontrando outras formas, mas a gente vê também um comportamento de isolamento nos adolescentes.
uma baixa autoestima, depressão, às vezes aparece muito também automutilação, comportamento suicida, autoagressão. E assim, em casos onde a violência, porque existe o abuso sexual episódico, que é aquele episódio de abuso sexual que aconteceu na vida, uma vez aconteceu isso, ou que são, sei lá, poucos episódios, mas existem adolescentes e crianças que são, infelizmente, sujeitas a abusos recorrentes, né? Então, aquela criança é abusada todo dia, toda semana, durante um ano, durante anos. E quando isso acontece, é muito comum a gente ver um comportamento também agressivo e atos ilegais nos adolescentes, né? Quando existe uma violência um pouco mais pesada, quando é uma violência, às vezes, também psicológica, moral. Imagina, se você é abusado mais do que por um episódio, você é abusado sempre, recorrentemente. Imagina como é que é uma mente da pessoa que sofre esse tipo de ferimento ao longo do tempo. Ele vai começando a se desprender de várias questões, e uma delas é se desprender dos limites legais. Uma vez eu estava Uhum. lendo um livro e tinha um caso clínico muito interessante de uma adolescente, né? Muito triste, mas que ajuda a gente a entender também. Que ela virou e falou assim: ah, se meu avô e meu pai podem fazer sexo comigo, por que que eu não posso receber por isso? E ela se prostituía em relação a esse abuso que ela tinha tido. A gente pode ver que nem faz sentido, assim, o argumento nem se justifica em si, mas a gente entende que ela deu sentido a essa experiência, fazendo com que ela também continuasse reproduzindo uma violência com ela mesma. Uma outra questão que a gente pode colocar também são as questões da masturbação também, né? A Só um relação. pouquinho, só um minutinho. Vocês estão ouvindo a gritaria aqui em casa? Porque aqui em casa todo mundo conversa alto. Peraí. Assim, Ô mãe! Ô mãe! 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 Desculpa, gente. É porque aqui em casa todo mundo grita e aí, enfim. Vai. sim, eu e aí é exatamente isso. Então, para o adolescente é um pouco mais difícil porque ele consegue entender, racionalizar, mas ele não consegue elaborar. Os sinais são exatamente esses. Você também consegue perceber pelo comportamento. Normalmente, a gente percebe que essas pessoas se colocam em situações onde elas sofreriam uma repetição de violência. Então, esse comportamento sexual inadequado, o abuso de substâncias, são uma forma de se punir. Porque, assim, todo o abuso, como a gente falou, o abusador ele silencia aquela pessoa. Então, isso Uhum. provoca uma culpa muito grande, porque ela entende que isso é uma coisa errada. E ela começa a se sentir a errada da situação. A Tainá fez um comentário aqui muito legal do que eu ia colocar. Não, foi a Tainá e acho que a Isa. Não, foi a Tainá mesmo. É que elas estão laranjinha, parece a mesma coisa. Todo mundo Mas orando. que ela falou assim, às vezes o abusador, ele também atribui culpa. E isso é uma das coisas cruéis que o abusador pode fazer, que é dizer assim, eu tô te abusando, mas a culpa é sua, porque você que me atrai, você que é o meu objeto de desejo. E isso a gente vê muito forte, às vezes, no futuro, né? Enquanto essa pessoa adulta quer fugir dessa posição, de ser desejada, de ser olhada, a gente consegue ver os reflexos disso também. Então, é colocado uma situação, uma circunstância de culpa, né? De que a criança é errada da situação. A criança não pode falar, a criança não pode verbalizar, e é ela que está atraindo o desejo. Muito bom, Tainá. Eu não sei se eu estou conseguindo ver todas as perguntas. Engraçado que eu tô vendo aqui, engraçado não, né? É que quando a gente fala sobre isso, sempre tem alguém que fala assim, eu conheço alguém, eu conheço tal caso muito próximo, né? E é estranho a gente não abordar sobre um assunto que acontece próximo da, Sim. da gente. Sim, e Muita isso é gente muito, comentando assim, foi. é muito triste, e isso evidencia mais ainda aquilo que a gente estava falando de qual o perfil do abusador, né? O abusador não é só um psicopata, um pedófilo, o abusador é qualquer um. O abusador pode ser qualquer pessoa, não necessariamente alguém que tenha um desejo patológico por essa relação, mas ele vai identificar prazer sexual
na relação com aquela criança ou aquele adolescente. A Isa colocou, conheci uma garota que na terceira série foi abusada por um colega de sala que era bem mais velho e ela nunca falou sobre, mas ano passado ela encontrou por acaso e sentiu medo. E sim, é um medo constante, né? Ela fez mal em não ter conversado sobre isso na época com os pais, com alguém de confiança, por quê? Muito complicado a gente falar que fez mal, né? Porque é muito difícil. A gente nunca pode correr o risco de culpar a vítima, né? De colocar ela no lugar de, ah, não, ela que não contou. Porque isso acontece Uhum. muitas vezes. Alguém, isso eu tenho talvez um pouco mais de experiência, porque eu atendo mais adultos e adolescentes. Eu parei de atender criança ano passado, por uma questão de escolha mesmo. E aí é muito complicado, porque os pais, eles ficam também, os pais ou os amigos, as pessoas de confiança, ficam chocados com aquilo, e uma das coisas que eles tentam falar é por que que você não avisou? E aí não lembra que isso traz mais culpa para a pessoa. Ela não avisou porque ela não tinha condições de avisar. As pessoas ameaçavam, ela se sentia feia, se sentia suja só pelo fato de ter participado daquele abuso. A gente não sabe o que o abusador comentou, né? Fora que é, existe uma cultura feminina de culpa muito grande. Então, quando acontece um abuso, normalmente, infelizmente, as pessoas colocam a culpa na mulher. Ela seduziu, ela fez algo de errado, ela deve ter dado ideia. Então, assim, essa culpa, o medo de ser mal vista, o medo de não ser acolhida, eu acho que já, infelizmente, não é o que justifica num sentido legal, né? Mas é algo que já aponta a motivação da pessoa não ter contado. Assim, o Sim. ideal seria se ela tivesse contado e tivesse sido acolhida. Mas existe um medo também de você contar e não ser acolhido, né? Você contar e as pessoas não confiarem em você ou não te darem esse crédito ou você contar e acabar prejudicando pessoas é, que não têm outras questões em relação a isso. Muitos filhos acabam não contando, por exemplo, quando é o provedor da família, porque entende que a ausência daquele provedor vai fazer mal para a mãe, vai fazer mal para o irmão, vai fazer mal para outra pessoa. Então, é muito complicado. A gente só tem que fugir sempre dessa ideia de culpar a vítima, porque se ela não contou é porque ela não teve recursos naquele momento para contar. E você tá falando, ela tinha na época 8 anos, se não me engano. É muito nova. Eu vi que a Alice colocou, né, a cultura do estupro que prevalece na sociedade, e é verdade, infelizmente. E isso já está, não necessariamente consciente, né, mas é um inconsciente coletivo. Vamos pensar, a Tainá fez uma pergunta, né, como é que eu posso ajudar, assim? Primeiro, a gente precisa conversar sobre essas situações, conversar sobre consentimento. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso com as pessoas que a gente conhece, com os nossos amigos, falar sobre como que a gente pode espaço com crianças de fora. Segundo, se alguém contar para você que isso aconteceu, eu tenho algumas ideias assim. Primeiro, não tenta resolver o problema da pessoa. Ninguém vai resolver aquilo que aconteceu. Você pode se preocupar e perguntar sobre como que ela está se sentindo, né? Como é que está se sentindo, como é que é o seu estado da sua saúde mental, da sua saúde física. Tentar não minimizar, né, a experiência, tipo, ah, mas pelo menos não aconteceu isso, ah, mas pelo menos você só foi abusada 1 ano, não foi 10, e aí você fica, como assim? Só foi uma vez? Como assim? Não, não minimiza a experiência da pessoa, né? Eu acho que também evitar aqueles comportamentos, esses comentários que culpam, né, como a gente estava conversando. Ah, mas por que que você não disse? Por que que você não fugiu? Por que que você não gritou? Acho que isso é absurdo. Também falar coisas Tá mostrando como aqui pra mim que falta 15 segundos, é isso? cada live dura 1 hora, Eu acho que é. dá tempo de voltar. Aí a gente